Então bora comentar todos os acontecimentos do capítulo 1149 de One Piece, fazer a nossa review aqui? Então não saia daí após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sonde, chegando aqui com mais um vídeo de One Piece, agora comentando todo o capítulo 1149, vou trazer o meu ponto de vista, as minhas previsões, as minhas teorias, mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito mesmo o canal a crescer e chegar a muito mais pessoas, e dá essa ajudinha aí, e sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. Então vamos começar esse capítulo falando sobre a Color Spirit, e o Oda fez de novo. Temos foreshadow aqui, um foreshadow bastante preocupante, hein? Nós vemos ali todos os Mugiwaras em um meio de café, onde nós temos ali as Mugiwaras femininas com roupas de empregada, né, de atendente do meio de café. E aqui o destaque vai para a Bonnie, que está em sua forma infantil e ali está com uma bandeja na mão. Mas o foreshadow, com certeza o foreshadow está na bandeja onde nós vemos escrito RIP, que é algo para a morte, ou seja, muito provavelmente teremos alguma morte, e eu acredito que seja até no arco de Elbaf. Sim, talvez tenhamos uma morte impactante. Oda não ia deixar uma dica dessa, um foreshadow desse, se a morte não fosse impactante. Mas quem será que vai morrer? Muitas pessoas estão apostando que seja o próprio Scooper Gaban, e também acredito que possa realmente ser a morte de Scooper Gaban. Ou será que é outra morte? Tem gente até apostando na morte do Usopp. Ele morreria como um grande cavaleiro do mar, de alguma forma sendo o herói desse arco. Bom, eu acho meio difícil, mas seria bem interessante e bem chocante. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que pode morrer e se isso é de fato um foreshadow ou não. Eu acredito que seja. Agora, falando sobre o capítulo, nós começamos o capítulo exatamente onde o 1148 parou. Quem não se lembra, o Gaban chegou ali com tudo, descendo a machadada no Somers, que não conseguia se regenerar. E aqui, finalmente, nós temos, acho que o melhor parâmetro para os poderes de um Cavaleiro Sagrado. E eles estão muito longe dos top tiers, ou dos mais fortes, porque o Scooper Gaban não tem conhecimento, ele vence de forma fácil. E para quem comentava na semana retrasada, né, quando nós tivemos o capítulo 1148, mas o Gaban pegou o Somers, né, de calças curtas, mas o Gaban pegou o Somers sem ele saber, né, de surpresa. Bom, aqui tivemos luta, meus amigos. O Somers tentou se defender, até usou nomes, golpes nomeados como barreira de espinhos, mas o Gaban simplesmente não deu chances nenhuma contra o Cavaleiro Sagrado. Não teve nem luta, né? Não teve nenhum arranhão, não sofreu nenhum arranhão, simplesmente com 2 ou 3 golpes detonou o Somers, que ficou no chão e em pedaços, mas não morto. Ou seja, o Gaban consegue anular a regeneração, mas não a imortalidade. Eu acho que imortalidade e regeneração são coisas talvez diferentes. Os Cavaleiros Sagrados se regeneram, pode não se regenerar, que é o que o Gaban fez. Ele pausa essa regeneração, mas não pausa a sua morte. Ou seja, os Cavaleiros Sagrados ainda continuam sendo imortais. Eu acredito que só morrerão quando o próprio Imu-sama morrer, ou o Imu-sama tirar essa força, tirar esse poder que empresta a eles. O que vocês acham? Deixa nos comentários. E outra coisa aqui, o Gaban usa um golpe nomeado, e o nome desse golpe tem um nome musical. Sabe o que me chamou a atenção? Me lembrou muito o filme One Piece Red, onde eu falo há muito tempo que ali temos muito foreshadow, né? Porque o Oda supervisionou, o Oda estava muito próximo desse filme. Será que tem alguma coisa a ver com poderes musicais para acabar com a regeneração? Lembrando lá da Tot Music, enfim, será que aquilo era um baita de um foreshadow para a luta final contra os Goroseis e até contra Imu-sama? Fica aí uma pergunta, uma questão, uma pulguinha atrás da orelha. E outra pulguinha atrás da orelha que eu quero comentar com vocês. Como eles podem ser cortados, mas não morrerem, será que a luta do Luffy lá no início contra o Bug
onde ele teve que pegar os pedaços do bug e colocar cada um em uma caixinha. Será que aquilo era uma dica, um foreshadow para o confronto final, onde terá que ser feito o mesmo com os Goroseis ou talvez Imu-sama? Já pensou? Aquela luta que era até uma luta meio caricata, na verdade é um foreshadow para a batalha final? Fica aí só uma pulguinha atrás da orelha para vocês pensarem aí e teorizarem em cima disso. Bom, continuando, todos ali estão surpresos por Scooper Gaban estar ali. A Robin até tenta ajudar, mas o Nibiru fala: Robin, fica na tua aí, porque os seus poderes são fracos contra os poderes dos Somers. Não tem ali, como o poder dele é de espinho, seus poderes não vão ajudar muito. O Chopper, ele é o que mais fica interessado nessa questão de regeneração, tanto que ele sai correndo atrás do Gaban e quer saber como que os poderes do Gaban quebraram essa regeneração. E continuando, nós vamos para uma outra parte, onde nós vemos que Killingham começou o processo de incendiar tanto a biblioteca quanto a escola. A escola já está pegando fogo, a biblioteca está começando a pegar fogo, né? E eu acredito que a escola, de fato, vai ser totalmente queimada. A biblioteca, de alguma forma, será salva, até porque os livros ali que foram salvos de Ohara não seriam queimados agora. Pelo menos eu não acredito que isso vá acontecer. De alguma forma, isso será pausado por algum motivo. Será que o Dragon, olha, deixa pro Dragon chegar com seu vento? Será? Fica uma teoria aí, Dragon chegando em Elbaf usando seu vento para apagar o fogo, ou talvez o próprio Loki faça isso. Enfim, continuando, Kengan fala para Gunko que começou o incêndio. Então Gunko fala para Ronja: olha, então você pode sair daí. Mas no momento em que a menina está voltando, e muito sentida, porque ela acredita que por culpa dela as coisas estão pegando fogo, quando ela está voltando, nós vemos ali o Scooper Gaban chegando com tudo. E as crianças ficam felizes, só que aí, infelizmente, o Colon deu uma burrada, né? Ele chutou o balde e chamou o Gaban de pai. E nesse momento a Gunko se ligou na mesma hora e foi para cima de Colon. E mostrou uma velocidade, porque o Gaban chegou para atacar ela. E nesse momento, ela usando aquela flecha, eu acho que aquela flecha aumenta muito a velocidade dela. Ela conseguiu, em um instante, desviar do Gaban e já estar ali no pescoço do Colon com a espada pronta para matá-lo. E aí ela fala: olha, se você me atacar, vai significar a morte dessa criança aqui, deixando claro o Gaban em maus lençóis. O Gaban ficou um tempo ali se perguntando o que ele faria, e ele estava ciente que ele era o único que poderia pausar aquilo. Se ele não pausasse aquilo ali, naquele momento, tudo poderia piorar muito. Então o Gaban tinha tomado a sua decisão, ele iria atacar a Gunko. Ele até se perguntou: será que eu consigo derrotá-la com um só golpe? Aliás, na luta contra os Somers, eu não comentei aqui, na luta contra os Somers, quando o Gaban dá um ataque, acho que é o primeiro ou o segundo ataque, ele diz: poxa, estou mais lento, a idade pesou, hein? Ou seja, ele está sentindo a idade. E por causa disso, ele ficou meio ressentido e se perguntando: será que eu consigo derrotar ela com um só golpe? O que eu quero dizer é que provavelmente o Gaban Prime, o Gaban, né, quando era pirata dos Piratas Roja, né, do Rei dos Piratas, quando ele era o braço esquerdo do Rei dos Piratas, eu acredito que ele conseguiria surpreender a Gunko e ser mais rápido que ela. Mas o Gaban velho provavelmente não conseguiria fazer isso, porque ele resolve atacar, mas quando ele vai atacar, ele tem a visão do futuro. E é impressionante porque a visão é muito parecida. Eu até acho que o Oda quer falar algo com isso, hein? A visão que ele tem é muito parecida com a que o Luffy tem quando ele vai atacar o Mihawk. E nesse momento ele vê o que acontece no futuro. Inclusive existe uma teoria de que o próprio Mihawk é que faz com que o Luffy enxergue o futuro. E assim ele pause. Será que foi a Gunko? Eu acho difícil, acho que foi o Gaban, tá? Mas será que não foi a Gunko que projetou uma visão do futuro para o Gaban? Mas eu acredito que seja o Gaban, eu acredito que o Gaban tenha a visão do Haki avançado, né? Haki do futuro, Haki da observação avançado. E ele vê que não daria tempo, a Gunko iria matar o Colon e por isso ele se rende. Não poderia fazer nada, ele até pede desculpas para Elbaf, mas num rápido flashback ele se lembra de quando o seu filho nasceu, quando o Colon nasceu, como Colon é importante, é o tesouro dele e por isso ele
acaba se rendendo. E depois disso, a Gunko aproveita e usa 3 flechas para atacar o Gaban. E o arremesso, ele é furado, inclusive é bem brutal a cena, e ele é atacado ali de forma até talvez fatal ou não, mas muito brutal, e ele é jogado ali para o abismo. E ele vai caindo ali do abismo e pedindo desculpa, enquanto Colon chama por seu pai de forma desesperada. E aí vem um dos grandes choques do capítulo, porque enquanto Colon está falando papai, papai, algo dispara na Gunko. E ela fala papai, e começa a se lembrar. E nesse momento, um rápido flashback da Gunko, nós vemos uma criança segurando as mãos de um homem, eles estão cantando, e ela diz que queria ser uma pirata no futuro. E esse homem diz Yohohoho. Ou seja, muito provavelmente nós estamos falando de Brook. Será que Brook é o pai de Gunko? Bom, aí tá uma grande... Nós temos poucas informações do Brook antes, né? Antes, quando ele estava vivo. Nós só temos ali o flashback dele com os piratas Rumbar, tudo que aconteceu com eles, mas antes disso nós não temos o flashback. Será que o Brook foi pai? Será que ele teve esposa? O que fez o Brook ir para os mares? Talvez nós tenhamos um flashback do Brook aí, e a Gunko tem a ver com isso. Inclusive eu vou fazer um vídeo separado, com uma teoria muito boa aqui de o que isso representa, como aconteceu isso com a Gunko. Mas enfim, e também tem a teoria de que a Gunko é filha de alguém muito próximo do Brook. Talvez até o capitão dos piratas Rumbar, ou York. Será que ele, a Gunko, era filha dele e o Brook tinha uma proximidade com a criança? Enfim, fica aí uma teoria, mas eu acredito que seja filha do próprio Brook, tá? Porque foi quem ela pensou, quem ela se lembrou quando o Colon estava chamando o papai. E nesse momento, por algum motivo, se quebrou o encantamento ou o domínio de Imu-sama, eu acredito que seja de Imu-sama, sobre a Gunko, e em um instante nós vimos a essência da Gunko, onde ela fala, é você, Brook, e corre, talvez para ajudá-lo, para desamarrá-lo, mas no segundo seguinte ela é completamente tomada. Uma voz fala, vocês estão demorando muito, e essa voz é nada mais, nada menos que Imu-sama, que toma completamente o corpo da Gunko, e aí agora sim é Imu-sama que está ali usando o corpo da Gunko como receptáculo. Aliás, era bem estranho a Gunko ter 2 tipos de olhos, né? Os olhos, as íris dos olhos da Gunko ser um de uma cor e outra de outra. E eu acredito que a Gunko tenha 2 essências dentro dela. A essência de Imu não é Imu, era a essência de Imu que usava ela como um possível, muito parecido com o Orochimaru fazia, tá? Um possível receptáculo dele ou dela, e a essência da Gunko. Inclusive, 2 cenas mostram isso. A primeira cena da Gunko ouvindo a música do Brook, ali a essência da Gunko. Mas o momento em que ela fala que ela tem medo de Nika, para mim aquela é a essência de Imu-sama. São 2 essências, a essência de Imu-sama está sobressaindo sobre a essência da Gunko, mas existe uma essência ali da Gunko, que nesse momento, com esse choque dessa palavra, conseguiu tomar o controle rapidamente do corpo da Gunko, queria salvar o Brook, mas foi rapidamente tomada por Imu-sama. E aí, Imu-sama está ali, os olhos agora são de Imu-sama, e um detalhe, os cabelos grandes, que muita gente está falando que é uma baita de uma dica de que Imu-sama de fato é uma mulher. Ou quem Imu-sama está tomando o corpo agora é de uma mulher, que é o corpo principal, e que na verdade é da Nefertari de Lili, que todo mundo teoriza que ele tomou o corpo de Lili, e depois desse capítulo essa teoria vai ganhar muita força de que Imu-sama está no corpo de Nefertari de Lili, e por isso aquela silhueta realmente se parece com a silhueta de uma mulher. Enfim, talvez Imu-sama seja na verdade um demônio, uma essência que toma outros corpos, e nesse momento esteja tomando o corpo de Imu-sama. Bom, é isso, pessoal, e assim termina o capítulo com Imu-sama em Elbaf. Quem perguntava quem seria o vilão de Elbaf? Bom, nós temos o vilão dos vilões, né? Nós temos ali nada mais nada menos que o rei do mundo, a rainha do mundo, Imu-sama, usando o corpo da Gunko, e ali com trovões negros saindo, e ele fala, eu vou mostrar o domínio dos deuses. E agora, não sei nem se tem alguém ali
em Elbaf que possa lidar com isso. Talvez Luffy em sua forma Nika contra Imu-sama nós tenhamos essa luta em breve. Pessoal, que hype absurdo! Ou seja, um capítulo onde pode ter nos revelado que o Brook é pai da Gunko, nos revelou Imu-sama talvez sendo mulher, ou talvez sendo uma essência. Enfim, são muitas coisas, muitas teorias. Eu vou trazer muitos vídeos aqui comentando sobre isso. E o melhor de tudo, não teremos pausa na próxima semana. Um capítulo que seria normal, seria facilmente um capítulo pré-pausa, mas não é. Teremos capítulo na próxima semana aí, com esse furo aí, com essas revelações e muita coisa para comentar. E aí, você tá hypado? O que você achou do capítulo 1149? Deixe nos comentários, vamos conversar, vamos teorizar. Deixa aí o que vocês acharam, o que mais chamou a atenção de vocês e a sua nota para esse capítulo 1149. Em breve trarei aqui para vocês o capítulo, os spoilers e tudo do capítulo 1150. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Valeu!